Cheguei. Alguém tem que trabalhar. Fundador. Agora é a hora, gente. Mandem perguntas para o Marcelo responder. Aquela sabatina era para ver se o Tainan pode ser fundador por mais 15 anos, era? Se ele estava atento, ver se ele passava esperto. no teste. Se ele passava no teste. Que judiação. A gente já pode começar? Ah, já começou? Já está começando? Já estamos ao vivo. Então vamos rezar antes, né? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pedir ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que por meio dessa partilha nós possamos alcançar o coração das pessoas, né? Que nós possamos fazer a vontade de Deus e pedir mesmo essa graça de Nossa Senhora para que ela possa nos conduzir em cada palavra, em cada resposta, em cada movimento que vai acontecer aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, Marcelo, se apresente para nós, para quem está nos assistindo. Então, eu me chamo Marcelo. Desculpa pela voz rouca, gente, é porque eu fui numa pregação agora de manhã ali em Padre Bernardo, no movimento, né, Segue-me, que estava acontecendo lá, e eu tive 2 pregações seguidas e eu, né, me exaltei bastante, falei bastante, né? Então a minha voz está um pouco ruim, um pouco rouca, né? Mas eu sou Marcelo, eu tenho 39 anos, segunda-feira é meu aniversário, se puder rezar Ave Maria por mim, né? Eu faço aniversário um dia depois da comunidade, vou fazer 40 anos, né? E eu sou casado com a Mônica, a gente é casado há 10 anos. Eu tenho 6 filhos, né? Na minha casa não tem televisão. Eu tenho uma filha antes de Cristo, né? Que é a Emanuele. Eu tenho um filho no céu que chama Francisco. Eu tenho a Maria, o José Vicente, o José Antônio e o José Camilo, né? Essa é a minha família. Eu sou formado em administração, trabalho numa fábrica de pão de queijo e, né, tem outras coisas que eu faço também, mas acho que já é o suficiente. Então, o Marcelo está aqui para falar com a gente sobre as novas comunidades, né? E para começar, o que são as novas comunidades, Marcelo? Eu vou falar só uma coisa que eu esqueci aqui na comunidade, como a Tainá dizia, né? A gente é responsável pela formação, né? Eu sou responsável pelas etapas iniciais. Por exemplo, quando você entra na comunidade, você tem formação comigo, né? Que é o Via Crucis, depois o vocacional e depois, né, postulante. Aí, a partir disso, você sobe de etapa e é o Tainá que dá a formação, que é discípulos e consagrados, né? Então, eu sou responsável pela essa formação inicial. As novas comunidades é um movimento que surgiu na Igreja Católica, lá pelo ano de 1970, né? Surgiu na França, também no Brasil, né? A gente tem algumas comunidades mais antigas, como Canção Nova, como Shalom, que são comunidades, são movimentos, né? Um movimento, né, suscitado pelo Espírito Santo, que descende da renovação carismática católica, né? Onde existem muitos carismas, muitos movimentos, né, que surgiram depois do Concílio Vaticano II. Então, depois do Concílio Vaticano II, a Igreja viu a necessidade e o Espírito Santo soprou a partir desse concílio, e aí surgiram as novas comunidades e os novos movimentos, né, que são determinados por um carisma, por uma regra de vida, bem parecido com uma ordem religiosa, mas não igual, né. Continuam existindo as ordens religiosas, as comunidades elas têm uma, como é que eu vou dizer, a variação, digamos assim, não seria variação, né? Uma coisa que é diferente das ordens religiosas é que nas ordens são ordens femininas separadas, ordens masculinas, às vezes ordens mistas, né? Mas aqui na comunidade existem pessoas, podem existir dentro de uma comunidade, sacerdotes, leigos de vida, né, consagrada, pessoas de aliança, casais, então sim,
né? É um grupo de pessoas que vive para a evangelização. Antes da próxima pergunta, queria convidar vocês a mandarem perguntas para o Marcelo sobre as novas comunidades, hein? Só para essa sabatina também. Então, Marcelo, aqui em Brasília, existe uma organização para as novas comunidades? Sim, existe bastante, né? O pessoal tem um grupo de membros de algumas comunidades mais antigas que são responsáveis, né? Eles são responsáveis tanto pela organização da formação comunitária, inclusive hoje, né? Acho que amanhã vai ter o retiro, como a gente está em aniversário, a gente não vai conseguir ir, né? Até pedindo desculpa por isso, né? Mas assim, tem o grupo de formação, que os formadores das novas comunidades se encontram para receber formação, né? Então, assim, aqui na nossa arquidiocese é tudo muito bem organizado, né? Muito bem formado, informado, então as comunidades têm um apoio, né? Elas têm onde se buscar informação e buscar formação. Você pode apresentar essa parte nova e quem vem mostrando nas arquidioceses? Não, desculpa, eu não... Fala de novo. Sobre as novas comunidades, né? Você falou que existe uma organização para elas aqui. Isso. Você pode apresentar essa parte nova, essa organização, como que funciona, e quem vem mostrando nas arquidioceses? Então, o que acontece, né? Existe essa organização, né, que é feita, como eu disse, por alguns membros de algumas comunidades, né, e eles têm, em comunhão com a igreja, o bispo, né, tem um padre que é responsável, que acompanha, que conduz tudo isso, né, então, assim, tem um Instagram das formações e das novas comunidades, né, onde são postadas informações, né, onde as comunidades se encontram, né, o local de cada comunidade, quando tem formação das novas comunidades, quando tem encontro dos formadores, e todo o material que fala sobre as novas comunidades. E o que é um carisma? O carisma é um dom, uma graça, né? Um dom é uma graça, é um presente dado por Deus para um momento específico, né, dentro da igreja. O carisma sempre é um presente. É uma graça que Deus derrama sobre um lugar, sobre uma paróquia, sobre uma cidade, sobre né, um lugar, um estado, um país, onde esse carisma é o quê? É uma graça de Deus para aquela realidade daquele lugar que transforma as pessoas, que muda a vida das pessoas, né? Que esse presente de Deus é para que as pessoas se santifiquem, para que elas mudem de vida através desse carisma, através dessa graça que Deus derrama. Bom, a gente acolhe várias vocações, né, de outros carismas e instituições. Como que viver em comunidade pode me proteger a minha família e até mesmo a minha vocação? Então, viver em comunidade pode me proteger porque eu tenho uma graça, dentro da comunidade existe uma intercessão e uma graça que é o carisma. Esse carisma nos protege, né? Ele nos conduz. Por exemplo, mesmo que a sua família, sua esposa, seus filhos ou seu esposo não sejam na comunidade, o carisma alcança até eles por meio da sua vocação. Então, esse carisma nos protege e nos guarda, entende? Ele nos conduz para um caminho de santidade, e esse caminho de santidade também acontece na nossa família, na nossa casa, por meio, né, do carisma que a gente recebe, essa proteção, essa condução. Agora, de forma particular, quais são as características que alguém deseja ingressar em uma nova comunidade precisa ter? O que ela já precisa estar preparada para viver? Ela precisa estar preparada para viver a paciência, porque dentro de uma comunidade, como até mesmo se a gente fizer referência a um casamento, né, e vocação é, de certa forma, um casamento com Deus, né, a pessoa tem que ter paciência. Por quê? Porque quando as pessoas nós, como membros de comunidade, nós temos muitas limitações, muitas dificuldades, né, e essas dificuldades, às vezes, para o outro, é um motivo de incômodo, né, e aí, como a gente está num processo de conversão, né, numa caminhada, o que acontece? Às vezes a pessoa perde a paciência. Então, assim, acho que uma coisa principal, primordial, é ter paciência com o limite do outro, né, para a gente poder começar a vivenciar a experiência de comunidade. Quais são as maiores dificuldades no início de quem entra? Já que você é quem forma os primeiros, né? É a porta de entrada assim, na formação da comunidade. Acho que a maior dificuldade das pessoas que entram em assim, falo das comunidades, mas eu observo em outras realidades, em outros movimentos, é a constância, né? Às vezes a pessoa está acostumada com um estilo de vida, né? E aí vir para a comunidade tem exigências, como o Tainan disse, né?
E essas exigências exigem constância, por exemplo, uma vida de oração mais constante, né, participação dos sacramentos da confissão, né, da comunhão e outras coisas mais, as cobranças internas da comunidade, entendeu? Então, a constância, às vezes a pessoa está acostumada a viver uma vida muito, sei lá, desleixada, muito sem regra, e aqui na comunidade não, aqui a gente tem cobrança, exigência, e às vezes a pessoa, por essa exigência, ela tem uma dificuldade de manter a constância, né? E aí isso é a maior dificuldade que as pessoas têm, que assim, ao meu ver. Então, se a pessoa entra e é formada, e ela sai, pode continuar com as formações? Então, a comunidade, ela alcança as pessoas independente delas estarem aqui ou não, né? Se a pessoa estiver aqui, aqui ela vai ter formação, e fora, se ela quiser continuar tendo formação, acompanhamento, a gente vai dispor desse tempo para a pessoa, né? Desse espaço na nossa vida, de disponibilidade para poder ajudar quem precisa, né? Não é porque não está na comunidade que não é mais, ou irmão, não, né? Ontem mesmo a gente estava aqui na adoração, né? Veio aqui o Arthur, né? que é nosso irmão também, que foi, né, da minha etapa, o Rogério, que foi de uma etapa acima. Então, assim, né, continuam sendo irmãos, continuam sendo pessoas bem-vindas, a casa é aberta, a gente não fecha a casa para ninguém, entendeu? A adoração é aqui toda sexta, como Tainan disse, aqui é a casa está aberta e continua no mesmo lugar, entende? Então, assim, a gente continua amando os irmãos que foram, né, e as pessoas que querem continuar tendo formação. Claro, por exemplo, de um irmão que saiu, eu não tenho a mesma convivência que eu tinha quando ele estava na casa, né? Porque às vezes a pessoa acha que porque eu saí da comunidade eu fui esquecido. Na verdade, não é isso. É porque, por exemplo, até as pessoas que saíram, elas têm os seus compromissos. Então, assim, não é esquecimento. Às vezes é porque, se você entendeu que a comunidade tem uma exigência, e não é porque eu não gosto da pessoa. Não, não é por isso. É porque a gente tem uma correria todos os dias, a gente vive a vida todos os dias, e a gente, às vezes, né, mas continua nas orações, sabe? Todas as pessoas que estavam e que vão estar, a gente reza por elas todos os dias. Então, sinta-se alcançado, mesmo que você não esteja aqui na comunidade, né, que passou por aqui, então, as nossas orações chegam até você. Sim, e as portas sempre abertas. Sempre, né, abertas, toda sexta-feira pode vir, a casa está aqui, pode tocar a campainha, está na capela, entendeu? A casa é comunitária, entendeu? E é aberta. Quais as etapas que ela passa até a consagração, o membro, né, da comunidade? Aqui na comunidade a gente tem, né, algumas etapas, que é quando você entra, você faz uma experiência, né, faz o retiro vocacional. A primeira porta de entrada é o Via Crucis, que dura mais ou menos 1 ano, né? Depois do Via Crucis, você faz o ingresso no vocacional. Então, durante o Via Crucis, você pode, né, escolher não estar. Muitas pessoas entram, veem que não é isso e saem, e não tem nenhum problema. Isso é uma descoberta da vocação. Depois do Via Crucis, você entra no vocacional, que dura mais ou menos uns 2 anos, né, até 3 anos, dependendo da necessidade. Depois do vocacional, você passa a ser um postulante. É o quê? O que é um postulante? É uma pessoa que está postulando algo, ela está desejando ingressar mais profundamente na comunidade. Não é que um vocacionado não tenha responsabilidade, só que ele está fazendo um processo vocacional que ali naquele processo pode ser que ele descubra que não. Né? Discernimento. Ele está em discernimento. Então, quando a gente chega no postulante, quer dizer o quê? Eu já entendi que esse caminho aqui, tanto o Via Crucis quanto o caminho vocacional, é o que eu quero, e aqui eu já estou ansiando por algo a mais. Que aí entra o discipulado, né? Aí eu me faço discípulo. E é onde eu aprendo a ser, né, comunidade, a me doar, a me entregar, né, como os discípulos. Né? Jesus tinha os discípulos e escolheu dentre os discípulos que ele tinha 12. E aí entra apóstolos, né? Aqui a gente chama de consagrados. Então, depois do postulantado, que dura mais ou menos 2 anos, você entra para o consagrado, você faz o primeiro compromisso, né? Não é voto, é compromisso. Depois você faz o segundo compromisso até o compromisso definitivo. E aí, quando fala compromisso definitivo, é o quê? Você entende que esse carisma ele faz parte da sua história e ele é um caminho de salvação para você, e você vai permanecer nele até o fim da sua vida, com todas as dificuldades que ele lhe trouxer. E com as graças que, com certeza, ele vai lhe trazer. Nesse caminho, ela pode ter dúvidas sobre a pertença na comunidade e pedir um tempo para ela discernir? Sim, até o momento que ela for consagrada definitiva, ela tem tempo para discernir, né? Que a gente não força ninguém, né? É a resposta diária da pessoa
que vai dizendo se ela tem maturidade ou não para se consagrar e para, né? E a dúvida ela é sempre necessária, né, para a gente poder questionar a nossa vivência dentro da comunidade, porque isso é importante, né? Assim, claro, eu já sou uma pessoa que fez o meu compromisso final, né? Mas assim, ainda me questiono se eu ainda sou um bom consagrado, né? Todos os dias existe essa exigência dentro do meu coração de ser um bom consagrado, se eu estou sendo aquilo que a comunidade precisa, como o Tainan ia dizendo, eu escutava, né? Acho que o maior erro da comunidade, o Tainan dizia, né? Ele não ser santo. Assim, maior dificuldade, né? Eu acho que a maior dificuldade é nós, né, consagrados, já definitivos, ainda não sermos santos, né? Não só ele, existe a responsabilidade dele, mas existe também a nossa responsabilidade. Então, acho que a gente precisa, né, ser santo. E quanto à pertença, quais os sinais que podem me ajudar nesse discernimento? A gente brinca que quando a pessoa vem para cá e começa a lavar a louça é um sinal de pertença. Porque todas as pessoas que vieram para cá e lavaram louça ficaram. Mas assim, brincando, né, tirando as brincadeiras, o sinal de pertença é, por exemplo, quando a sua vocação é desse lugar, você vem para cá e aqui você sente tranquilidade e paz, né? Você se sente bem, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas que você tem dentro da comunidade, você tem uma certeza dentro de você. Agora, quando você não tem esse carisma, ele te incomoda ao ponto de você ir embora, ele te expulsa, o carisma vai te tirando aos poucos, né? Ele vai te mostrando que você não faz parte daqui, por quê? Porque você não compartilha dos mesmos sentimentos, entendeu? Não tem nada a ver com o jeito de rezar, não tem nada a ver com o jeito de falar, com o jeito de se portar, não é a postura física, ou o jeito de... Não é isso, entendeu? É o coração unido, é o coração em unidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que é da comunidade, às vezes ela tira uma licença, ela sente essa falta, ela sente essa presença da comunidade. Por exemplo, as meninas que tiram licença de 3 meses, né? Acho que é 3 ou é 5 meses, não me recordo agora de maternidade, eu não me recordo. Mas esse período que as meninas, que os casais passam fora da comunidade, eles sentem a falta, né? Eles sentem a necessidade de estar aqui e eles se sentem meio que desprotegidos, mas eles não estão. Mas assim, a distância faz com que eles se sintam assim, né? Mas o que acontece? Isso é só necessidade de estar próximo. Entende? É só isso. A gente não está distante deles, mas por eles não estarem com tanta frequência que eles sentem essa falta e essa necessidade. E isso é sinal de pertença. Isso é sinal de carisma, de vocação. Existem pessoas, saudade, né? Aí existem pessoas que têm carisma e não estão aqui? Existem, entendeu? Por alguma situação, por algum movimento da vida, né, que a pessoa vive, então existem, entendeu? Ela fez uma escolha, né? E assim, essa escolha, ela vai acompanhar ela por todo o tempo, né? Porque ela tem um carisma e o carisma vai sempre incomodá-la, né, de alguma forma. Então, quando você tem o chamado e você entende que aqui é o seu lugar, e mesmo se você não está aqui, esse chamado, esse carisma vai sempre, né, te incomodar. E até quando a gente fica muito tempo longe, né, e se incomoda, a gente nos chama a voltar, e igual a gente rezava ontem na adoração, a saudade de casa, né, a saudade de estar aqui com os irmãos, partilhando, rezando. Isso também é um sinal de pertença, né? Isso. E aí, por exemplo, a gente tem, eu acho que todas as comunidades têm isso, né? Quando depois da adoração, depois das atividades da comunidade, a gente senta e começa a bater papo, e a rir, e a brincar. Isso é bom, entendeu? Isso é legal, porque a gente está convivendo, né? A nossa vivência comunitária, a nossa partilha de vida, né? É isso também. Então, a pessoa sente a necessidade de estar aqui. E isso é um sinal de carisma bem forte. E quem saiu da comunidade pode voltar? Na hora que ela quiser. Só que, por exemplo, existem regras, cada comunidade tem a sua, que na nossa comunidade a pessoa que quer voltar, ela precisa voltar para o início, né? Desde o Via Crucis até passar pelo caminho vocacional, entende? E, né, uma vez eu lembro que o Tainan contou a história de um rapaz que foi fazer um retiro, né? O pessoal do Shalom faz muito retiro aqui na nossa casa, né? E a casa é aberta, né? Se quiser fazer retiro aqui, desde que seja avisado antes, né? Que tenha uma programação direitinho, de acordo com as nossas atividades. Esse rapaz veio fazer um retiro aqui, eu me lembro dessa história. E aí o que aconteceu? Ele ficou em dúvida, ele já era, né? Já tinha consagração na comunidade, e ele, né? Numa dúvida vocacional, ele pediu para sair, né? Porque ele estava incomodado. E aí ele saiu, foi viver, mas nesse movimento de consagração dele, dentro da comunidade estavam a esposa dele e o irmão dele, que entraram na comunidade por conta da vocação e do carisma dele, né? Que via a vivência dele. E aí ele saiu, né? E foi viver a vida dele. Aí, beleza. Aí um dia, numa oração, ele foi diante do Santíssimo e perguntou: Senhor, qual que é o meu carisma? Né?
Aí o Senhor disse para ele que o carisma dele era aquele que ele tinha abandonado, né? O Shalom. Era aquele carisma que ele tinha deixado, que o Senhor não mudava. O Senhor não muda o chamado, entendeu? Ele não muda o chamado que ele fez para a gente. E aí ele teve que voltar para o começo, e aí depois o irmão dele e a mulher dele foram formadores dele. Ou seja, ele era formador deles e saiu e voltou sendo formado, entende? Sim. Então é um movimento. Então, assim, as portas estão abertas para quem quiser vir, e a gente não tem, né, problema nenhum com isso. Então, se você quer voltar para a comunidade, se você acha que aqui é o seu lugar, né, acho que a grande dificuldade que as pessoas têm é que quando elas saem um pouco feridas por conta da situação. Às vezes se incomoda com a coisa, com a pessoa, e elas vão embora. Às vezes com o fundador, né? E assim, uma coisa que eu falo para as pessoas quando elas entram na comunidade, os membros, falo que a primeira coisa que precisa acontecer com ela é uma decepção em relação ao fundador. Não ao fundador da comunidade, o fundador da obra, mas o fundador homem Tainã, o Marcelo homem, entendeu? Limitado. Por quê? A Mônica limitada, aos consagrados limitados, às pessoas limitadas. Por quê? Porque aí ela não coloca a segurança dela, porque o Tainã é muito bom. Nossa, a comunidade é muito boa, o Tainã é muito bom. Nossa, a adoração é espetacular, aquela coisa toda. E a pessoa coloca a expectativa e a esperança nisso, nas pessoas que vão decepcioná-la, entende? E aí ela acaba se frustrando, e ela vai vendo que aquilo que ela tinha de expectativa, né, foi frustrada, e aí ela acha que... Né, e aí muitas vezes as pessoas saem das comunidades, e a gente, né, tem visto muitas pessoas falar mal das comunidades, porque não viveram o que tinha que viver, ou não aprenderam de alguma forma o que precisavam aprender, sabe? E assim, elas têm o direito de falar o que elas quiserem, sabe? Elas só não podem negar que a graça de Deus as alcançou, sabe? Porque ela alcançou. Vamos ver se tem algumas perguntas ao vivo? Tem? Deixa eu ler aqui. Tá bom. Achei legal, foi o quadrinho aqui. Ficou muito bom. Esse ano foi muito bem inspirado. Foi ótimo. Eu vi eu com o padre Paulo Ricardo. Ai, que legal. A cara de felicidade. De quem está abraçando o homem de Deus. Olha, temos uma pergunta. Camila Neves. Como é ser um missionário e um pai? Então, ser missionário e um pai é uma coisa muito interessante, né? É uma dinâmica muito interessante, né? A gente que quis entregar a vida para Deus, e assim, eu não fui obrigado, né? O Tainã não me botou uma arma na cabeça, não disse você tem que estar aqui, isso foi uma escolha minha. E quando eu escolho, né, é aquele negócio, cada escolha ela tem uma consequência, né, algumas consequências. Então, a partir do momento que eu escolho ser família dentro de uma comunidade, eu tenho que pagar o preço, né? E pagar o preço é o quê? Trazer meus filhos para dentro da minha comunidade, mesmo diante de todas as dificuldades. Claro, a gente sabe que às vezes a criança está doente, tem algumas limitações, mas entregar a vida é isso, sabe? Ser missionário dentro de uma comunidade, sendo casado e sendo pai, é mostrar para os meus filhos, para a minha família, que vale a pena ser de Deus aqui. Né? Que eu escolhi ser de Deus e que isso os alcança de alguma forma, como eu disse, o carisma os protege, os alcança, mesmo eles não sendo da comunidade em si, sabe? Mas é um desafio, né? Você, diante de todas os seus compromissos, né? Por exemplo, a gente trabalha, né? E às vezes trabalha tem mais de um emprego, trabalha, tem as obrigações, né, com a família, com os familiares, e tem as obrigações comunitárias. Então, assim, é sempre um desafio, sabe? Mas é um desafio que nos engrandece, porque a gente vê o fruto e o resultado disso todos os dias. Quando a gente entrega a vida, às vezes eu deixo a Mônica, por exemplo, hoje de manhã, né, eu acordei, eu tinha uma pregação, como eu disse, lá em Padre Bernardo, né? Acordei para rezar, fiz as minhas orações, né, de manhã cedo, e aí depois cumpri algumas obrigações civis do trabalho, né? Fiz o meu trabalho antes de ir, peguei meu irmão César e a gente foi para lá, e antes de ir para lá, eu passei na minha casa e pedi para minha esposa e para os meus filhos rezarem pela minha missão, né? Para que ela pudesse dar fruto, né? Ser frutuosa, frutífera, né? Então, assim, é isso, é viver essa experiência, né, todos os dias, da graça de Deus alcançar a minha casa, né? E eu falava isso para os jovens, lá eram 83 jovens fazendo o retiro, né, que eu tenho que ser o Marcelo aqui em qualquer lugar, né? E isso me dá uma graça muito grande, que é testemunhar com a vida, no meu trabalho, né, onde eu estou, que vale a pena ser de Deus, que vale a pena ser missionário.
E como que é definir as prioridades, né, entre a família e a missão? Então, as prioridades, como é que funcionam, assim, dentro da minha família, né? Essa é a minha realidade. Prioridade é sempre, né, você organizar a família, você cuidar da sua família. Só que isso não é um impedimento para você fazer missão. Por exemplo, se todas as vezes que eu tiver que fazer missão, eu não ir na missão porque, por exemplo, a Mônica cuida das crianças, ou a Mônica fazer uma missão, né, tipo, meu filho está doente, você não pode ir para a missão. Não, tem minha esposa que cuida dessa parte também, entende? Sim. Tem, por exemplo, hoje eu deixei minha esposa com 4 crianças e fui pregar num lugar distante, entende? E aí, para ela estar aqui, ela teve que, né, se reinventar, movimentar uma estrutura para que ela pudesse estar aqui. Então, assim, a minha estrutura de vida é baseada em quê? Né? A gente coloca sempre a Santa Missa como a base da nossa família, né? A gente busca ir à missa todos os dias. Então, assim, todos os dias a gente organiza o nosso dia, desde o momento do acordar. Quando eu acordo, vou rezar, acordo os meus filhos, dou banho neles, né? Dou café, levo para a escola, volto do almoço, vou para o trabalho, volto para casa. Então, tudo isso, né, está voltado para a Santa Missa, né, para as coisas de Deus. Então, depois da missa vem a questão da comunidade, mas a exigência da comunidade, às vezes, no final de semana é muito maior, né, quando tem convivência, quando tem alguma missão, entende? E aí a gente consegue organizar, se a gente consegue levar as crianças todas, entendeu? Se dá para os dois irem, a gente sempre busca levar todas as crianças e ir os dois, né? Quando a gente não vai pregar, quando a gente não vai conduzir em nenhum momento, e quando vai a gente dá um jeito de organizar. Mas quando é mais obrigação de um, a gente, né, divide o serviço. Sim. E é o que a gente sempre escuta aqui, né? Deus não é contraditório na nossa vocação. Não pode ser, porque senão ele não te chamaria para estar numa comunidade, sabe? E aí a gente não pode dar desculpas porque o nosso filho tem isso, eu não estou dizendo de doença. Gente, aqui eu estou sendo bem específico, sabe? É porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas interpretam de forma diferente, sabe? Sim. Mas assim, é não dar desculpa, sabe? Eu não dou desculpa. Em último caso, né, por exemplo, igual eu trabalho, né, numa fábrica de pão de queijo e eu viajo bastante, né? Eu tenho uma graça muito grande de viajar. Então, assim, eu não vou à missa aqui em Brasília, eu vou à missa em todos os lugares. Então, assim, quando eu vou num lugar que não tem igreja, que não tem missa, próximo, por exemplo, às vezes eu vou em Maragogi, né, o padre Antônio, que é um amigo, né? Eu vou lá e às vezes ele não está lá, ele está em uma missão fora, não tem missa, não tem outro padre, mas tem uma cidade próxima, né, que ele chama São José da Coroa Grande, tem outra, assim, são cidades 20, 30 quilômetros próximos, eu procuro missa nesses lugares para ir, sabe? E quando eu olho que não tem, aí eu vou na internet e procuro uma missa online, que é o último caso, entende? Mas tudo na minha vida e na vida da minha família está voltado para as coisas de Deus, entende? E tem que estar, porque Ele é o centro. Se Ele não for o centro, a gente não vai conseguir sustentar a nossa vocação. Entende? Perfeito. Temos mais perguntas online? Eu acho que o povo não quer perguntar, não. O povo está com medo do Marcelo, Por gente. quê? O que eu fiz para eles? Eu devo ter feito alguma coisa. Gente, se eu fiz alguma coisa para você, você pode me procurar depois daqui ou me mandar mensagem, né, no meu WhatsApp, que eu vou lavar o pé de vocês, tá bom? Aqui não tem perguntas, ninguém tem perguntas para o Marcelo. Então já posso ir embora? Pessoa. A sabatina acabou? Não, gente, mandem perguntas. Você pode perguntar, não tem problema não. Você pode perguntar. Se quiser, eu até pergunto no anônimo para ele pode fazer pergunta não saber anônima. quem foi. Tranquilo, pode fazer, gente, sem o menor problema. Mas assim, a gente já, né, enquanto as pessoas vêm mandando perguntas, né, é uma graça muito grande estar dentro de uma comunidade, né. Eu vi o Tainá falando, emocionado, e eu olho isso porque, né, quem eu era quando eu entrei na comunidade e quem eu sou hoje, né, o quanto a graça de um carisma transforma a vida de uma pessoa. Quando eu me deixo moldar, né, quando eu morro para as minhas vontades, como o Tainá ia dizendo, e deixo a graça de Deus alcançar o meu coração, né, quando eu deixo o carisma me modelar, que é isso que o carisma é, um dom, uma graça que nos modela para a santidade, para levar o amor de Deus para o mundo, né, e como o nosso carisma tem essa nuance, né, essa graça de consolar o coração de Jesus, né, em todas as realidades, né, sabendo sofrer, ensinando o sentido do sofrimento, que o sofrimento tem um valor meritório, né, de santificação. Sofrer, a gente vai sofrer sem Deus ou com Ele. Mas se a gente sofrer com Ele, com certeza o sofrimento vai ter um sentido muito maior, sabe? E essa graça que alcança o nosso coração, esse mistério de Deus, né,
E eu falava isso lá na pregação que eu fazia, cara, se a gente parar para lembrar que Deus nos escolheu, sabe? E a gente trata isso como qualquer coisa. Deus nos escolheu. Me escolheu e te escolheu para ser santa. Dentro de um carisma e dentro de uma comunidade, escolheu cada fiel da cruz e pensou em cada fiel da cruz para ser santo, para viver uma vocação à santidade, sabe? E Deus, Ele chama, Ele escolhe porque Ele ama. E porque Ele nos ama muito, Ele quer nos dar uma graça, né, que é pertencer ao grupo de pessoas que levam o nome dEle. Então, assim, cara, a coisa mais extraordinária que tem é você poder falar no nome de Deus. Falar em nome de Jesus, sabe? De Deus te mandar, te conduzir, te guiar, e falar assim, não, vai lá, né? Aí eu lembro daquela passagem de Isaías, nossa, eu sou um homem puro, mas eu vi o Senhor, eu vivo com o Senhor está aqui, eu vivo numa casa onde tem o Senhor, sabe? Então, assim, mesmo a nossa limitação, mesmo todas as dificuldades, todas as problemáticas que a gente tem, mesmo assim Deus não nos abandona, sabe? Deus ainda insiste, como um bom pai, sabe? Que sabe que o filho tem dificuldades, ele insiste, pega na mão e fala, vamos. Quando você está no chão, ele te pega na mão e te levanta, entende? E ele te conduz, fala, vamos comigo, né? Eu te chamei, eu te escolhi para ser meu, sabe? E esse é o desejo que cada fiel tem que ter no coração, de entender essa realidade. Fala, cara, Deus me chamou e eu preciso responder, né? Eu preciso responder logo, é urgente, né? E a gente vê a sede das pessoas, né? A comunidade tem muita graça de ir para muitos retiros, muitas missões, principalmente para atender a oração. E o quanto esse carisma traz um refrigério para as almas, sabe? A gente tem ido rezar texto nas casas, e isso é muito interessante, né? O quanto um simples texto, um movimento de oração, né? Uma coisa tão simples que a gente faz, a gente está acostumado a fazer, e traz essa graça, sabe? Esse consolo, esse consolar o coração de Jesus em qualquer lugar que vá, sabe? E as pessoas veem isso na comunidade, eu acho isso muito legal, né? Foi engraçado que tinha uma formanda, que ela já foi da comunidade, né? Não vou aqui dizer o nome dela, né? Então, assim, ela foi minha formanda, ela viu por alguma necessidade que ela não tinha, né? Necessidade de estar na comunidade, e ela foi embora, né? Mas, assim, ela teve algumas dificuldades, até se afastou um pouco de Deus, né? Mas eu sempre mandava mensagem para ela perguntando como é que ela estava. Então, assim, isso deve ter uns 3 ou 4 anos ou mais. Foi bem antes dos problemas que a comunidade teve, né? Da saída dos membros. Então, eu sempre mandava mensagem, e tudo bem? E ela não respondia. Ela visualizava, eu via que ela visualizava e não respondia, né? E continuando mandando. Porque Deus me incomodava. Falava, manda mensagem para ela. E aí, um dia, ela, né, respondeu, disse que precisava de ajuda, sabe? E aí, é para você ver o tanto que o nosso carisma alcança, né? Até uma pessoa que viveu aqui, vivenciou como você falou, o nosso carisma vai lá de novo e traz de volta, sabe, para a realidade. Eu estava distante do Senhor e agora eu voltei como filho pródigo, sabe? Como Ele escolheu, né? Pegar, como diz aquela música, muito alegre, eu te pedi o que era meu, né? Partir num sonho, a gente tem muitos sonhos, muitos projetos, né? E são bons, às vezes são projetos bons e lícitos, sabe? Né? E a gente vai para o mundo achando que o mundo vai consolar o nosso coração, mas na verdade ele não vai. Ele não tem esse poder, né? O nosso coração inquieto está aí, só vai descansar quando estiver em Deus, como diz Santo Agostinho. Então, assim, dar a graça de um carisma que se manifesta em todas as realidades, em todos os lugares que a gente vai. Sim. Temos uma pergunta. Nossa, temos muitas perguntas agora. De que forma evitar a rotina espiritual e manter o fervor nas atividades comunitárias? Então, assim, a questão de rotina, as pessoas elas taxam essa palavra rotina como uma coisa ruim, né? Tipo, o casamento caiu na rotina, né? Às vezes a gente escuta essa palavra. A rotina ela não é uma coisa ruim, sabe? Ela é uma coisa boa. E o crescimento espiritual, porque a gente está acostumado, né? A gente vive retiro, evangelização, a gente acha que a vida de oração ela é uma coisa que a gente tem que sentir o coração arder todos os dias, né? Claro, tem dias que você está mais suscetível à oração, mas essa rotina, essa constância é o que faz com que a gente comece a viver essa experiência, né? Santa Teresa de Ávila vai dizer que para a gente começar a fazer oração, a gente precisa de pelo menos 2 anos de oração todos os dias e constantes. Até a própria Santa Teresa, depois de um grau elevado de santidade, se sabendo em altas moradas, ela ia para a capela e não conseguia rezar e contava os tijolinhos da capela, né? Porque ela não queria deixar ali o Senhor, entende? Então, assim,
essa rotina, essa constância na oração, que a gente pode mudar essa rotina como constância, ela vai crescendo. Por quê? Porque a gente vai dispondo de mais tempo, né? Quanto mais eu rezo, mais o Senhor alcança o meu coração e eu vou percebendo esse movimento. Agora, quando eu não vejo esse movimento e aí a oração me começa a ser enfadonha, pesada, é porque eu tenho alguma coisa errada na minha oração. Eu não estou rezando da forma certa, né? Tem algum erro no meu processo de oração, porque a oração é para me aproximar de Deus. Às vezes a gente reza no automático, e talvez a gente esteja rezando no automático há muitos anos e é por isso que a gente não cresce, sabe? Ter rotina de oração, por exemplo, eu tenho rotina de oração há muitos anos, eu não me lembro quantos anos tem que eu rezo todos os dias. Quer dizer que todos os dias eu rezo do mesmo jeito, com o mesmo fervor? Não, mas quer dizer que todos os dias eu rezo. E peço a Deus para me dar a capacidade de rezar e de aprender a amá-lo. Então essa é a constância. Essa é a rotina. Que, na verdade, é a constância e a permanência, Isso. né? Permanecer, né? Que é uma das pedras do nosso carisma, né? Qual o impacto da convivência no relacionamento interpessoal? Da convivência comunitária, no caso, né? Isso. O impacto da convivência na vida do outro é o quê? É que a gente começa a olhar mais de perto. Por exemplo, às vezes a gente tem um irmão que está aqui tem menos tempo, essa convivência faz com que a gente se aproxime dele. A gente conheça o mais profundamente, né? Como a gente diz, nós somos irmãos, nós participamos de um mesmo carisma e Deus nos escolheu para isso, entendeu? E esse relacionamento, essa convivência faz com que a gente se abra, né? Às vezes a gente chega aqui muito resistente, às vezes a gente já está na comunidade há muitos anos e a gente mesmo assim chega aqui resistente. E aí a gente percebe esse movimento. Aí quando a gente chega aqui, a gente vem às vezes, porque é difícil acordar, às vezes no domingo 7h30 para estar aqui. É cansativo depois de uma semana de trabalho, de uma semana de atividades. E aí todo mundo chega aqui com a cara carrancuda e é engraçado. E aí a gente faz o quê? Quando as pessoas sobem a escadinha para a gente tomar café, a gente faz uma brincadeira para que as pessoas entendam que aqui é um lugar diferente, o ambiente é diferente. E a pessoa já está inteirada, ela chega às vezes com cansaço, com a cara meia sisuda porque acordou cedo, mas ela pisa aqui, aí a gente começa a se divertir, a se alegrar, a gente brinca com um, com o outro, começa a conversar e isso faz parte da convivência comunitária e faz com que a pessoa cresça, com que ela amadureça, né? E aí ela chega e ela começa a perceber que o que ela veio da semana, ela tem que deixar na casa dela e trazer, né, outra coisa, o melhor dela para dentro da comunidade. Como lidar com diferenças de opinião, personalidade e formação entre os membros sem prejudicar a unidade? Lidar com todas essas nuances dentro da comunidade, por exemplo, a gente sabe escutar, né? A gente sabe escutar o que as pessoas têm, só que, por exemplo, vou dar o exemplo de uma empresa, na empresa que eu trabalho, né? Onde eu trabalho, engraçado que chegou um consultor, né, de um lugar aí um lugar muito distante, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa chega aqui, ela tem um ímpeto muito grande de ajudar. Às vezes ela veio de um movimento, ela veio de alguma coisa, né? Ela era coordenadora de um grupo, então ela chega aqui com sede, né, de poder botar em prática aquilo que ela aprendeu. Não é que a gente não aproveite os pensamentos ou as ideias dela, não. É porque a gente, por exemplo, a gente tenta filtrar todas essas coisas, né, para que a comunidade possa caminhar, né? A gente tem um movimento, como o Tainan disse, a gente tem um cronograma, tem uma estrutura. Claro que a gente acolhe as ideias das pessoas, entendeu? Só que o que acontece? Eu não posso chegar aqui, todo mundo que dá ideia, que acha que tem a personalidade forte, porque personalidade forte a gente quer impor a nossa vontade, muitas vezes não é a nossa vontade. E aí é onde Deus trabalha. Quando a gente chega aqui cheio de personalidade, cheio de vontade, cheio de coisas dizendo e quer que as coisas sejam do nosso jeito, é onde Deus nos molda, né? E Deus tem que nos quebrar, né? É engraçado que a primeira formação que eu dou quando a pessoa entra no Via Crucis, né, a pessoa, quando ela participa e ela entra, né, eu não me lembro agora qual que era a palavra, não sei se era moldar, eu não me lembro agora qual que era a palavra, assim, exatamente, né? Mas o sentido era o quê? Era você entra aqui para ser quebrado, né? Quando eu falo quebrado é no sentido de morrer para aquilo que você tem de orgulho, vaidade, vontade em relação ao pensamento comunitário, para que você possa ser, né, estruturado novamente, né, no modelo que a comunidade precisa que você seja. Não é que eu estou pegando a personalidade da pessoa e esquecendo, excluindo. Não. Eu vou trabalhar aquela personalidade para que aquela personalidade tenha uma potência muito maior, entendeu? Para que ela cresça na fé e possa usar aquela potência no momento oportuno.
Porque às vezes a pessoa acha que ela está sendo anulada, na verdade não. Às vezes tem gente que chega aqui que sabe tocar, que sabe cantar, e às vezes ela não vai cantar. Às vezes ela não vai tocar. Às vezes ela vai passar por um processo, porque às vezes a gente chega aqui cheio de vaidade, cheio de coisas que a gente traz de onde a gente veio, e a gente precisa purificar isso e filtrar, sabe? E assim, a gente quer que as pessoas sejam espontâneas, verdadeiras e sinceras, né? Uma comunidade, um carisma não é um monte de gente que reza do mesmo jeito, que veste a mesma roupa, que caminha do mesmo jeito, tem as mesmas piadas, faz as mesmas coisas. Não é isso, entende? É a riqueza de cada vocação que se une para fazer um carisma que é fortalecido todos os dias com cada realidade, sabe? Mas a comunidade tem uma estrutura hierárquica, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de lógica que ela precisa seguir, até mesmo para guardar, salvaguardar e proteger, né? Porque é muito fácil de fora dizer, porque não fez isso ou não fez aquilo, porque não agiu dessa forma, entende? Mas é preservando a vocação e preservando a vida das pessoas que estão aqui. É total uma reconstrução, né? Isso, é uma reconstrução. Eu não me lembro agora da palavra, né? Dócil, né? A palavra dócil, ela vem do latim docere, né? Docere, que seria a palavra, né? Que se deixa modelar. Uma pessoa que é dócil, ela se deixa modelar. E ela sabe que ela tem as potências dela, as graças que Deus deu, os dons, os carismas que Deus colocou no coração dela. Mas ela é humilde o suficiente para se deixar modelar, né? Para ser humilde, porque Jesus Cristo foi humilde, né? Ele que era Deus se rebaixou, né? Viveu no escondimento durante 30 anos e durante 3 anos da sua vida, tudo aquilo que ele vivenciou numa família, ele dispôs, né, para as pessoas. Uma pessoa dócil, uma pessoa que se deixa moldar, que se deixa modelar, sabe? E aí modelar não é excluir o que eu sou, não é que eu tenho que deixar quem eu sou. Eu não deixei quem eu sou. Eu continuo sendo a mesma pessoa espontânea, a mesma pessoa que às vezes aí, né, é impaciente, é brava, tem um ímpeto de fazer o melhor, sabe? E às vezes por querer fazer o melhor, às vezes usa de uma força até às vezes desnecessária, mas usa da força. E nunca, né, uma coisa que eu escutei do Tainan e falo isso, né? E a gente não está aqui, a gente às vezes a comunidade, às vezes os membros do conselho, às vezes nós, né, consagrados, a gente erra. E a gente erra mesmo. Mas a gente não erra porque a gente estava friamente calculando errar. Mas a gente esperava que aquilo lhe desse certo, sabe? A gente estava ali buscando fazer o melhor. E às vezes nem sempre o melhor que a gente tenta fazer é o melhor para o outro, sabe? E às vezes o nosso melhor não satisfaz o outro. Então, assim, a gente não está aqui para satisfazer ninguém, né? E isso é aquela questão de expectativa, né? Se eu coloco a minha segurança no Marcelo, no Tainan, na Mônica, no Cássio, em quem quer que seja, né? Não vai dar certo. Eu lembro quando eu entrei, né, não era comunidade ainda, era Missão Aliança, eu tinha uma namorada, né? E essa namorada me acompanhou, né? Eu vim de uma paróquia no Areal, chamada Bom Jesus dos Aflitos, e ela me acompanhou, né, até aqui. Só que em um determinado momento Deus precisou tirá-la da minha vida, porque a gente não compartilhava do mesmo sentimento e da mesma vocação, né? Eu tinha um desejo muito grande de ser mais de Deus, e eu não estou dizendo que ela não tinha, só que talvez a vocação dela não fosse aqui, na comunidade, entendeu? Quando eu escutava, eu não sabia, quando eu entrei na igreja, eu não sabia o que era comunidade, eu nem sonhava que existia comunidade. Quando eu fui na Canção Nova, eu fiquei encantado com aquilo em 2009, quando a comunidade foi fundada. Eu fui no carnaval na Canção Nova e eu via a graça de Deus, né? O que é ser uma comunidade. E quando a Mônica, o Tainan falou da Carla, né? A Carla falava da comunidade, né? A Carla é uma amiga da gente, uma amiga da Mônica, madrinha da Maria, né? Da minha filha. Ela falava da comunidade com ardor, sabe? E aquilo enchia o meu coração de desejo de pertencer. Eu falei, cara, eu quero ser desse negócio aí, ó. Eu nem sei o que é isso, mas eu quero pertencer a esse lugar porque eu sei que isso é bom. É ser de Deus, é ser todo de Deus. E aí, assim, eu sempre quis ser todo de Deus, né? Uma coisa que eu lembro, né, que eu tenho isso dentro do meu coração, eu sempre quis ser um homem de Deus. E isso me acompanha muito antes de eu entender o que é ser um homem de Deus, sabe? E eu busco essa trajetória todos os dias da minha vida para ser um homem melhor. Claro, né, cheio de limitações, né, só minha esposa pode dizer as minhas limitações, mas assim, existe um desejo muito grande de ser de Deus de verdade, sabe? Um desejo muito forte, muito profundo de amar a Deus acima de tudo, sabe? De que maneira o apoio mútuo na comunidade fortalece a fé em momentos de provação? De que maneira, né, quando eu vejo
né, isso é bom, a gente faz isso muito, ver um irmão com dificuldade, né, ir lá apoiá-lo, ir lá conversar, dar uma palavra. Às vezes ele não é meu formando, mas sabe, por exemplo, a gente conversa às vezes com as pessoas, vê que a pessoa está com algum problema, a gente nota, né, a gente que já se conhece há muito tempo, a gente nota que alguma coisa não está certa, né, que algo de errado não está certo. E a gente começa a se aproximar dessa pessoa e a conversar. E essa partilha de vida, às vezes, né, uma conversa, um escutar a pessoa, faz com que aquela vocação, né, ela ganhe um ânimo novo, um novo vigor. E aí essa pessoa, ao receber essa graça, né, essa partilha, essa conversa, ela, de fato, revigora as suas forças, né, porque partilhar a vida, né, viver em comunidade é partilhar a vida o tempo todo, partilhar do que tem, partilhar daquilo que talvez também não tenha, né, é estar em comum, sabe? Dentro das responsabilidades de cada um, claro, né, a gente sabe que a gente tem cobranças, né, aqui a gente ajuda todo mundo que a gente pode ajudar, e dentro da medida do possível que a gente pode ajudar, claro, mas nunca excluindo a responsabilidade de cada um em relação à sua vida e à sua vocação, sabe? Mas quando uma pessoa está passando por dificuldade, ela é encontrada por um irmão, e aquele irmão senta para conversar, e às vezes numa partilha simples, às vezes a pessoa não está enxergando o norte, ela senta e ali Deus revela, né, o que ela precisa, fala ao coração dela, e ela dali já sai diferente. O semblante já é diferente, sabe? E aí ali ela pode caminhar novamente, né, ser reanimada, porque, gente, diante das dificuldades, é muito fácil a gente desanimar, sabe? Diante da cobrança do mundo, das exigências que a gente tem, é muito fácil a gente desanimar e querer desistir. Mas quando a gente olha, né, e vem alguém para nos ajudar, para nos dar um apoio, né, às vezes a gente está igual aquele, né, que precisa de um sustento, uma pessoa que está caminhando manco da perna, está com a perna machucada e precisa, né? E aí é engraçado que uma vez a gente teve um retiro aqui, né, na comunidade, o Padre Samuel, lá de Anápolis, deu esse retiro para a gente, retiro de consagração, né, a gente ia renovar os compromissos que a gente tinha, e ele falava do bom samaritano, né, que é aquele que mesmo quando muitas pessoas passam por aquele homem que foi pego pelos assaltantes, muitas pessoas passam por ele e desviam o olhar, mas nós, como bons fiéis da cruz, bons cristãos, a gente vai lá, pega aquela pessoa, né, bota ela no colo, coloca ela no animal como bom samaritano, leva para uma pensão, né, que é a capela, vai ali e fala, Senhor, cuida dela, que eu estou aqui também para pagar o preço, né, rezando, intercedendo por essa pessoa, me colocando à disposição para ajudar quando ela tiver dificuldade, né, sempre mandando mensagem ali, próximo, e mais do que isso, intercedendo, né, por aquela pessoa, para que ela possa revigorar suas forças. Isso, de modo particular, a gente vê no nosso grupo, né, da comunidade, que a gente envia pedidos de oração. Isso. E por mais que ninguém responda nada, manda só a mãozinha rezando, isso, a gente já vê a obra acontecendo. É bom que, às vezes, até explicando isso, por exemplo, a gente vê as mensagens, às vezes a gente não precisa responder, mas se você confia nos seus irmãos e confia no seu carisma e na sua comunidade, é aquele negócio, né? Santa Teresa de Calcutá, que é a nossa baluarte, o Tainá até falou dela, ela já, quando ela fazia um pedido de intenção, ela já tinha certeza de que ela ia receber. De tão confiante tanta confiança que ela tinha em Deus, ela já comemorava aquele pedido que ela tinha acabado de fazer, porque sabia que Deus era tão bom que concederia aquele pedido. E a mesma coisa é aqui, sabe? A graça. Então, quando você coloca uma intenção, né, pedindo oração na comunidade, ou no nosso grupo interno, nos fiéis, qualquer grupo que seja, né, já tenha certeza de que ele ouve a oração. Mesmo que eu não coloque uma mãozinha, mesmo que eu não coloque uma Ave Maria, às vezes a gente sente a necessidade de colocar uma Ave Maria para a pessoa perceber que a gente está próximo mesmo. Mas às vezes a pessoa ela precisa entender que não é porque eu não coloquei a mãozinha ou que eu não coloquei a Ave Maria que eu não rezou, sabe? E ela precisa se encontrar acolhida por aquela oração. Então, na certeza, né, de que a gente escutou e vai interceder e que vai colocar na presença de Deus. Sim. Como é feita a formação de casais dentro da comunidade? Então, normalmente a formação de casal ela é feita da seguinte forma, né? A gente, diante de toda o remolde que a gente está fazendo, remodelando a formação, né? É o quê? Normalmente é um casal, né, que acompanha outro casal. Então, assim, por exemplo, o Tainan, que é casado, acompanha um casal casado, né? A gente sempre tem. Hoje a gente não está com tanta efetividade porque os responsáveis pela formação de casal estavam de licença, né? Mas a gente é frequente, a gente ajuda, né? Partilha, e sempre procura os casais para saber como é que está, né?
para saber como é que é, da mesma forma as outras etapas, entendeu? A gente sempre procura para saber se está tudo certo, tudo caminhando. Sim. Como a vivência dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão, em grupo, pode potencializar a experiência da graça divina? Então, assim, por exemplo, vamos imaginar que a gente está aqui, né, e aí a gente vê muita questão da comunhão. Como eu comungo faz muita diferença, né? A comunhão comunitária, ela nos traz para essa realidade, por exemplo, a graça, né? Por exemplo, Deus tem uma graça para derramar na comunidade. E quando a gente está em unidade, todo mundo está comungando, está rezando, né, essa graça ela acontece com muito mais potência e com muito mais força, porque todos estavam dispostos, né? Mas, por exemplo, quando mesmo que eu tenha comungado e você tenha comungado e não tenha esse efeito da comunhão não tenha sido o mesmo efeito que aconteceu em mim, só o fato de nós estarmos em unidade, essa comunhão do outro também nos leva a buscar. Às vezes você vê um irmão que comunga, que está ali na missa, ele comunga e você vê a devoção e o recolhimento que ele tem, aquilo te chama, sabe? Aquilo te instiga a ser mais próximo e mais profundo com Deus, a buscar mais. E quando a gente está em comunidade, a gente comunga e a gente reza junto, a gente está unido, a gente vê que é diferente, a graça é muito maior, a unidade é muito maior, entende? E a gente vê os frutos disso na nossa vida, no nosso dia a dia, né, fora da comunidade. Como a oração comunitária e as partilhas de fé ajudam os membros a crescer espiritualmente e a confiar mais em Deus? Ajuda porque, por exemplo, quando às vezes um membro da comunidade partilha a sua vida, e ele está passando por uma dificuldade que às vezes outra pessoa também está passando, sabe? E aí, por exemplo, dentro de uma comunidade, principalmente na nossa, alguém já passou por aquele problema e ele consegue, entendeu? Te dar um apoio e um suporte. Quando você partilha a vida e você não tem vergonha de se expor, não tem medo de se expor, né? Porque às vezes a gente tem vergonha, a gente acha que a pessoa não tem que saber da nossa vida, né? E na verdade não é questão de querer saber da vida do outro, mas é questão de se você tem uma dificuldade e essa dificuldade te incomoda, é bom que você partilhe ou um outro tipo de dificuldade. Isso nos faz crescer, sabe? Nos faz ser mais humanos. A gente começa a olhar o outro e, né, uma coisa que a Mônica sempre fala, se colocar no lugar do outro, né? Isso é uma coisa muito difícil. Eu falo por mim, a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas quando a gente para olhar o outro e a dificuldade, a gente começa a olhar que às vezes o nosso problema não é tão grande, que a gente pode ajudar o outro de alguma forma. Qual o impacto de um testemunho autêntico e coerente dos membros na conversão de pessoas que ainda não conhecem a fé? O impacto ele é muito grande, né? Porque quando a pessoa vê, por exemplo, vou dar um exemplo da nossa casa. Às vezes na nossa família tem alguém que não é católico, tem alguém que não é nada, igual na minha família, né? Não partilha de nada, não comunga da Igreja Católica, né? Mas quando eu vivo de uma forma autêntica a minha vocação, o meu carisma, ele alcança essa pessoa porque ela vê a diferença. Por exemplo, né, no meu trabalho, as pessoas de lá, elas olham, elas veem que eu não sou igual às outras pessoas, não porque eu seja melhor, mas porque eu tenho uma escolha de vida diferente, né? A postura é diferente, a brincadeira é diferente, o jeito de tratar é diferente, sabe? E isso precisa ser, né? Esse testemunho precisa levar as pessoas a perguntar o que ele faz, por que ele é diferente, né? O que a vida dele tem que a minha não tem, né? E assim, mesmo diante das brincadeiras, né? Às vezes eles estão falando alguma coisa que não é devida, eles dizem, Marcelo, está aqui, cala, não vão falar, né? Mas isso não é ruim, isso chama respeito, sabe? E quando a minha vida ela é um testemunho vivo, ela alcança as pessoas simplesmente pelo fato de que as pessoas desejam saber quem é o Deus que eu sigo, quem é o Deus que eu sirvo e onde eu estou, né? Quantas pessoas não vieram para a comunidade porque elas viam um exemplo autêntico, um testemunho autêntico, que elas quiseram conhecer a comunidade, mesmo que aqui não fosse o lugar delas. Mas esse carisma e a nossa vocação precisa despertar no outro uma curiosidade de saber quem é Jesus Cristo, né? A gente vive num mundo que a gente dizia que o Brasil era cristão, né? E, na verdade, a gente está se tornando um país pagão. A gente vê porque tem pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo, as famílias não ensinam mais, né, quem é Jesus Cristo, e a gente precisa, às vezes, até voltar ao início, para ensinar a pessoa o básico do básico, sabe? E testemunhar isso no dia a dia da nossa vida. Como discernir o limite entre o servir à comunidade e a necessidade de cuidar da saúde física e emocional?
que acontece? A gente entende que o carisma ele é uma graça, né? Então, se ele é uma graça e é um dom dado por Deus e essa graça derrama sobre a comunidade, né? Por exemplo, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho algum problema psicológico, eu tenho que me tratar, beleza, né? O maior tratamento que a gente pode ter é estar unido em comunidade e em oração. Acho que isso é um bom tratamento. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou excluindo a ida ao psicólogo, a ida ao psiquiatra, sabe? Só que a realidade que a gente vive, por exemplo, consagração de vida. Uma pessoa que é de vida e que vive com o Senhor, se ela realmente entendeu quem é o Senhor, né, dificilmente ela vai ter esse problema, ela vai ter essa dificuldade, a não ser que isso seja um problema crônico dentro da família dela. Mas uma pessoa que escolheu viver para Deus, né, Deus a consola todos os dias, sabe? Então, assim, não é excluindo ir ao médico, não é isso. Existe um limite, sim, claro, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso de algumas coisas que às vezes é necessário. Mas, cara, né, quando eu estou em unidade, eu consigo perceber e eu consigo ver isso através dos atendimentos, através, né, de tudo que a comunidade já fez durante todos esses anos, que as pessoas que vêm para o atendimento de oração, que estão aqui na comunidade, mesmo com problema psicológico, às vezes gravíssimo, até tentativa de suicídio, sabe? Que a gente já teve gente assim, elas começam a perceber que o fruto da oração, o fruto do carisma, as ajuda, sabe? Claro, elas têm um acompanhamento médico, mas em algum momento a oração, né, a partilha, a vivência, as ajuda a conseguir sair dessa situação, entende? Então, assim, existe um limite? Claro, por exemplo, eu tenho que me consultar, eu vou me consultar. Eu tenho que ir a tal lugar, eu vou, sabe? Mas, assim, eu tenho que ter um senso de prioridade das coisas de Deus, né? Se eu confio em Deus e Deus pode realizar a sua vontade na minha vida, eu entrego até mesmo a doença nas mãos dele para que ele possa cuidar de tudo, sabe? E Deus vai dando discernimento. A gente, às vezes, eu acho engraçado pessoas que dizem assim, Deus não fala comigo. Gente, essa é a maior mentira que existe. Deus fala com a gente a cada instante, né? É Deus quem diz, por exemplo, às vezes eu estou no trânsito e não é porque eu sou melhor, mas Deus me mostra o caminho que eu devo pegar, né? Foi engraçado essa semana, né? A gente vai à missa, eu estava no meu trabalho e tinha uma carga que era para um lugar, acho que era para Cuiabá, e eu já tinha passado das 7 horas e eu não conseguiria levar minha família para a missa, né? E aí foi engraçado que eu vi, mas eu não, tipo assim, é como se Deus tivesse me mostrado, mas eu não tivesse dado crédito àquele movimento, né? Eu vi a paróquia, que é a paróquia que fica no Areal, que é Nossa Senhora do Amparo. Eu vi a paróquia e falei, não vou nem procurar, porque eu acho que não vai dar tempo de chegar na missa. Aí tinha um rapaz que estava comigo fazendo essa carga, e aí ele foi comigo, né? Eu deixei ele na casa dele, e a casa dele passava na frente da igreja. Quando eu passei para deixar ele, e a casa dele fica na esquina, descendo perto da igreja. Quando eu passei, o padre estava na porta para entrar na igreja. E eu encostei o carro correndo e fui para a missa. Eu consegui participar. O padre aí, eu fui, entrei. Peraí, vou encostar o carro e fui para a missa. Deus já tinha me mostrado. E eu não tinha dado crédito àquilo. E a gente, às vezes, não dá crédito a isso que Deus nos mostra, sabe? Mas Deus fala com a gente. Deus vai te dizer a hora que você tem que ir, como você tem que fazer. Claro, mas isso é um movimento interior e a gente tem que parar para escutar. Sabe? A gente tem que, né, estar em unidade, em oração. E Deus mostra. Gente, até a roupa que você vai vestir, Deus mostra. Às vezes você vai pegar uma roupa e você fala, não, essa aqui não é para esse momento. Isso é o Espírito Santo soprando em você, sabe? Então, assim, a gente, né, quando a gente coloca acima de tudo, eu tenho que sempre que eu tenho que ir no psicólogo e isso é mais importante do que qualquer outra coisa, aí eu estou dizendo a Deus que Ele não pode na minha vida e que o mais importante é o que o psicólogo vai dizer, né? E eu não estou aqui desmerecendo psicólogo de jeito nenhum, nem psiquiatra, e não estou dizendo que o que eles dizem é menos importante, sabe? Mas uma pessoa que é consagrada e vive na igreja, ela tem um recurso, e eu falava isso na palestra hoje de manhã para o pessoal em Padre Bernardo, nós temos, como cristãos, um recurso que a gente tem, que a gente não usa, que é a fé, que é a oração, que é o discernimento, são os dons do Espírito Santo, né? Eu acredito que foi essa semana, se não foi essa semana, foi semana passada, quando Jesus dizia que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E por que Jesus diz isso? É porque a gente é moco, a gente não usa a oração, né? A gente não usa as graças que Deus nos dá. Até partilhando, você lembra quando você ia casar, que a gente falava da oração? Que a gente coloca a oração como se fosse o recurso mais inferior e mais supérfluo, mas na verdade ele é o recurso mais importante.
As coisas que Deus dá são os recursos mais importantes. E eu não estou dizendo aqui para você deixar o seu remédio, e como tem gente que fala, né, deixa o seu remédio agora e vem seguir Jesus Cristo. Não é assim, entendeu? Mas é tendo discernimento e coerência, sabe? A gente às vezes não tem coerência. A comunidade faz parte da Paróquia Imaculada Conceição de Maria? Isso é uma pergunta da Elisângela Maria Silva. Ela disse: eu sirvo na paróquia, eu me identifico muito com a comunidade e sinto a verdadeira paz. Posso ficar nos dois? Não é uma coisa diferente da outra, né? A gente faz parte da paróquia, só que enquanto comunidade a gente não é uma pastoral, que é o que às vezes as pessoas confundem, né? A gente presta serviço na paróquia e a comunidade é extremamente disponível para isso, para qualquer movimento. A gente está aqui, tanto é que a paróquia vem fazer retiro aqui, a catequese vem aqui, a gente vai lá na paróquia ajudar, né? Então, assim, a gente faz parte da paróquia Imaculada, a gente é vinculado à paróquia, a gente tem obediência ao Padre Carlos, né, naquilo que ele nos pede, então a gente tem estrita obediência. Como a comunidade é um movimento que é da igreja, então a gente é da igreja, da paróquia, entendeu? Só que a gente tem atividades que são à parte, que são, né, atividades da comunidade em si, que é a adoração, que é a evangelização, que não estão exatamente vinculados à paróquia, mas que recebem da paróquia essa graça, entendeu? A Ana Sabrina pergunta: como é para você, Marcelo, permanecer fiel diante das contrariedades da vida, nos momentos mais difíceis? Como podemos nos manter firmes ao chamado? Então, para mim, me manter fiel é sempre... Eu vejo isso sempre como graça de Deus, sabe? E eu falo isso muito para os meninos que eu dou formação. Se a gente que é da comunidade não vigiar, você pode ter o tempo que for de comunidade. Se você não vigiar, por um breve instante de tempo, você acaba se perdendo, sabe? E permanecer fiel é uma escolha, né? É uma escolha minha. Deus já fez essa escolha por mim, me chamando para estar aqui. Mas essa escolha é minha, de permanecer, de lutar por isso, né? E às vezes a gente fala: eu não tenho força, né? Eu não tenho força para todos os dias ser constante. Eu peço a graça todos os dias ao dormir, sabe? Senhor, me faz melhor amanhã, né? Quando você está ali no final da noite fazendo seu exame de consciência, refletindo o dia que você não foi bom, né, que você poderia ter sido melhor, é pedir a graça. E quando acordar, pedir a graça, sabe? Né? E não é uma coisa assim: nossa, eu tenho que passar horas e horas e horas. Não. Bom dia, Espírito Santo, né? O que nós vamos fazer juntos hoje? O Espírito Santo me ensina a como conduzir o meu dia, né? Nossa Senhora me ensina a conduzir o meu dia, me ensina a fazer a vontade de Deus hoje, né? E isso não é porque eu rezei, quer dizer que tudo vai ser muito lindo, muito fácil, e eu vou fazer a vontade de Deus de pronto e acabou, sabe? Mas é querer permanecer fiel, é querer buscar todos os dias, sabe? E eu sei que eu sou das pessoas mais limitadas, eu olho para a minha vida, olho para as minhas dificuldades, olho para as minhas provações, olho para a vida que eu levo e falo: cara, eu sou tão ruim ainda, eu preciso ser melhor, sabe? E aí esse desejo está dentro do meu coração, né, de ser melhor e de buscar todos os dias, né? Como a Ana disse, mesmo diante da dificuldade, por exemplo, diante de gente que tem filho, às vezes o filho acorda de madrugada e a gente é impaciente, sabe? Ainda ali nos falta paciência, nos falta amor, né? Eu lembro que o Vicente acordava muito de madrugada gritando, e eu não sabia o que ele tinha, e aquilo me impacientava de um jeito: o Mônica vai lá que eu não dou conta. Levanta, e aquilo me irritava, e o que foi? E ele não respondia, porque ele é uma criança, né? Até o dia que a gente descobriu que ele estava com vontade de fazer xixi, sabe? E assim, ele bebia água demais e acordava gritando porque queria fazer esse xixi e não sabia o que pedir, se expressar, né? E querer fazer xixi. A gente foi descobrindo isso, então a gente sabe que ele, em determinado momento da noite, ele não vai beber tanta água para poder acordar, sabe? Mas, e aí eu falava isso numa pregação uma vez, que Deus vai mostrando, sabe? Ali eu perdi a oportunidade de me santificar na paciência. Mas eu não desisto daquilo, sabe? Eu preciso ser melhor. Eu preciso lutar todos os dias, eu preciso me empenhar todos os dias para viver o meu carisma e a minha vocação, sabe? Todos os dias Deus dá uma oportunidade de a gente fazer isso. Agora, para encerrar Ainda a sabatina, graças a Deus. A última pergunta, a mesma que fizemos para o Tainan. Qual a sua maior experiência com a misericórdia? A minha maior experiência com a misericórdia foi quando eu entrei na comunidade, né? Antes de eu entrar na comunidade, eu, né, me relacionei com uma pessoa e essa pessoa acabou engravidando. Assim, foi alguns meses antes de entrar na comunidade, conhecer a comunidade, né? E aí o que aconteceu? Eu entrei na comunidade, fiz o retiro, sabia que a menina estava grávida, mas eu não ia, né, casar com ela.
Expliquei a situação para ela, né? E aí, explicando essa situação para ela, eu tinha que contar para a comunidade. Eu entrei para a comunidade, passei um tempo, quando eu contei tudo para o Tainã, né? Falei, Tainã, eu estou vivendo essa situação assim, né? Eu vou ter um filho, uma filha, não sei, e eu estou na comunidade. Então, eu coloquei a minha... eu queria muito ser da comunidade, mas naquele momento eu sabia da responsabilidade que eu tinha e do... Quando eu falo erro, não é no sentido de a criança ser um erro, sabe? Sim. Mas é do pecado em si. Então, assim, naquele momento eu fui diante da comunidade, o Tainã falou, né? E falou do meu problema, da minha situação, né? Diante de todas as pessoas da comunidade, e me acolheu. Então, foi o dia que eu mais experimentei a misericórdia, né? E eu tinha escutado uma frase, e essa frase eu carrego ela comigo. Naquele dia, eu disse isso para toda a comunidade, né? E falo também aqui mais uma vez, diante de toda, né? A comunidade poderia ter me expulsado, poderia ter me mandado embora, sabe? Poderia ter dito, não, você vai ter uma filha, você pode. E eles tinham todo o direito, e eu não ficaria chateado com isso, sabe? Mas eu agradeço a Deus porque eu estou aqui, né? Eu escutei essa frase do Alan, que era formador da gente, da nossa etapa vocacional na formação. Eu não sei de onde ele tirou essa frase, que dizia, me ame quando eu menos merecer, é quando eu mais preciso, né? E eu guardo essa frase porque, às vezes, a gente não quer amar quando a pessoa está no buraco, quando a pessoa está numa situação difícil, a gente quer jogar pedra, né? Que é mais fácil jogar pedra. Mas, assim, esse foi um dia que eu experimentei a misericórdia de Deus, e a partir daquele dia eu consigo ver, né? Eu vejo a graça de Deus na minha vida através desse movimento de Deus, dessa misericórdia, de como Deus agiu na minha vida ali. E através desse carisma. Através desse carisma que me curou, e me cura todos os dias, e que me salvou e que me salva, né? A gente cantava muito aquela música, né? Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude, né? E eu gosto muito dessa canção da Toca de Assis, eu gosto muito da Toca de Assis, né? Tenho um carinho muito grande. E assim, mas a parte que mais me chama a atenção nessa música é onde estaria eu se não fosse o amor de Deus, né? E aí toda vez que lembra, essa parte vem, eu lembro, cara, quem eu seria, sabe? Se não existisse esse carisma, onde eu estaria, né? O que eu estaria fazendo, né? De uma coisa eu tenho certeza, eu não seria inteiro, eu não seria completo, sabe? Esse carisma completa, né? Nos sustenta, nos fortalece, nos anima, né? A alma, né? Animar vem de alma, né? Anima é alma em latim. Então ele nos eleva a nossa alma, né? O nosso carisma eleva a nossa alma até o céu, eleva a nossa alma até Deus. Então é isso, Marcela. Acabamos finalmente as perguntas. Queria agradecer a você pela sua partilha, pela sua vida, por nos formar, né? Por ser para nós esse exemplo de homem, de esposo. Obrigado.